E aí diz aqui, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Veja que Saul perdeu o reinado dele por causa da desobediência. O plano de Deus na vida dele não se cumpriu porque ele estava em desobediência e tinha se afastado de Deus, não estava mais seguindo o Senhor. Irmãos, a obediência é uma coisa muito séria. A obediência é uma coisa muito importante. Quando a gente fala de obediência, às vezes alguém pode pensar assim, mas irmão, você está falando tanto de obediência aí, de boas obras, que é a mesma coisa de boas obras, obediência. Nós não somos salvos pelas obras, não. Nós somos salvos pela fé. Que história é essa de obediência? Você não precisa obedecer tanto. Deus vai se agradar da sua vida, mesmo que você tenha uns pecados assim. Então tem muita gente brincando com o pecado, cultivando o pecado na sua vida, não se arrepende, mesmo sabendo que é pecado, porque ela pensa assim, eu já fui salvo, eu já levantei a minha mão, eu já aceitei Jesus, eu já fui salvo, eu estou garantido, eu vou para o céu, eu não vou perder minha salvação, eu já tive um encontro com Deus. Eu não sou salvo por boas obras, eu sou salvo por fé, então eu acredito em Jesus. Eu acredito em Jesus, eu vou para o céu. Não importa como eu vivo, não. Deus não se importa como eu vivo. O que importa é a fé que eu tenho no coração. Deixa eu dizer uma coisa muito importante. Tiago ensina lá no livro dele que a fé sem obras é o quê? É morta. Pode uma fé sem obras salvar alguém? Não salva. Uma fé sem obras, ela é morta. O que mostra que uma pessoa tem fé verdadeira, que ela foi salva? São as obras, são a obediência. A obediência manifestada na sua vida é a evidência concreta de que ela foi alcançada por Cristo. Porque todo aquele que é alcançado por Jesus, ele tem prazer em agradar a Deus, em obedecer ao Senhor, em andar em novidade de vida. Por que ele tem prazer nisso? Porque quando você se converte, você recebe um novo coração. Você se transforma numa nova criatura. E é como Paulo ensina. Você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Então você não pode continuar vivendo do jeito como você vivia antes. Porque você agora é uma nova criatura. O Espírito habita dentro de você. Então como que você vai andar como alguém mundano? Como que você vai ter uma vida que não tem diferença nenhuma de quem não conhece a Deus? Que tipo de vida cristã é essa? Que tipo de fé é essa? Que tipo de encontro com Deus foi esse? Que não muda nada? Que você continua vivendo do mesmo jeito? Que você sabe que está em pecado e não se arrepende? O arrependimento, irmãos, às vezes as pessoas pensam que é uma coisa que acontece só no dia que você se converte. Ali foi o passo inicial, o arrependimento inicial. Mas o arrependimento, ele é algo contínuo na vida do cristão. Durante toda a vida cristã, a gente precisa viver uma vida de arrependimento constante. Se a gente percebe que pecou, pedir perdão a Deus e procurar não fazer mais aquilo. Então, irmãos, é claro que Deus ele vai nos ajudar. Nós não vamos obedecer pelas nossas próprias forças. A palavra de Deus diz que Deus opera em nós o querer e o realizar. Se você quiser ser obediente a Deus, ser fiel a Deus, você vai conseguir. Por causa das suas forças? Não, porque nós não temos capacidade. Mas se a gente buscar ajuda em Deus, força em Deus, se a gente se encher do seu Espírito, o que acontece? Deus nos leva a viver uma vida de obediência. Deus nos leva a andar no Espírito. Deus nos leva a odiar o pecado, a se afastar do pecado, a se afastar do mundo e a se aproximar de Deus, querer agradar a Deus, querer ser santo, querer ser uma pessoa diferente, querer andar em novidade de vida. Quanto mais você procura se encher do Espírito, mais você vai ter prazer em Deus e mais você vai ter facilidade de obedecer. Agora, se você não buscar as coisas do Espírito, se você estiver alimentando sempre a sua carne,
você vai se enfraquecer, se afastar de Deus, e aí fica difícil obedecer realmente, porque o pecado ganha força e você não tem força de vencer sua carne. E se você não estiver em comunhão com Deus, você não tem a força de Deus para prevalecer. Mas se você estiver andando com Deus, Deus te dá toda a capacidade de viver uma vida de obediência. É claro que você aqui e acolá vai pecar, mas por você ser uma pessoa temente a Deus, você vai pedir perdão, Deus vai te perdoar, você vai se erguer, vai continuar e Deus vai abençoar a sua vida. Você vai viver uma vida fiel, de arrependimento constante.